E aí, galera? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Só tava querendo ver se estava gravando mesmo. Beleza? Tudo tranquilo? Espero que estejam todos muito bem. Então, agora, hoje, né, vamos começar a nossa próxima disciplina de culturas anuais, tá bom? Culturas anuais 2, já que vocês correram com os professores, né, mãe, sobrou para mim, então vamos lá. Vamos se atracar com culturas anuais também, tá? Vocês já tiveram culturas anuais 1, eu vi mais ou menos o que o professor Vinícius deu para vocês. Então, eu planejei as aulas, eu fiz as aulas, mais ou menos, não estão todas prontas ainda, mas mais ou menos tentando complementar aquilo que o professor fez, já fez, tá bom? Tranquilo? Beleza? Bom, essa disciplina ela tem 60 horas, é bastante, é bem grandona, mas a gente não vai ver tudo esse ano, tá? Já conversei com o professor Fabiano para a gente deixar pelo menos metade dessas horas lá para o ano que vem, para que a gente possa fazer práticas. Porque o que a gente estaria fazendo agora? Vocês estariam implantando os experimentos. Tá? Claro que vocês não vão fazer, mas sobrou para quem? Sobrou para mim, para o Pesa e para o Nadir fazer os experimentos. Né? Então, a gente já instalou lá no campo. A gente vai, essa semana, ainda assim, conforme der, conforme for começar a germinar, começar a emergência, a gente vai mostrando as plantas para vocês e vai falando um pouco sobre cada tipo de planta que nós temos lá, tá bom? Então, o experimento está sendo realizado, mas não é vocês, seria vocês. Então, ano que vem a gente vai tentar fazer alguma coisa, pelo menos, se vocês não fizerem o experimento, vocês pelo menos vão acompanhar o pessoal que vai estar fazendo o experimento, tá? Porque seria o primeiro ano agora, né? Beleza? Tranquilo? O que mais? Bom, essa disciplina a gente vai... Eu vou fazer o seguinte, ó, galera. Qual que é o problema? O problema é que falar sobre milho, eu poderia falar uma semana inteira. Existem cursos que falam só sobre milho. Então, eu não vou tentar explicar e falar tudo o que existe sobre milho para vocês. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma geral, eu vou falar as coisas que eu julgo mais importante. Pode ser que para alguns existam coisas que eu não falei, que seria importante, e para outros eu falei coisas que não é muito necessário. Então, assim, gente, se vocês tiverem alguma coisa que vocês querem que eu fale, que eu não falei em algum slide, que eu não expliquei, vocês podem falar comigo, tá? E o que vocês têm que entender também, que culturas anuais é a junção da maioria dos conhecimentos. Então, em culturas anuais, vocês vão utilizar a anatomia e fisiologia, vocês vão utilizar a parte de controle de pragas e doenças, vocês vão usar solos, vocês vão usar um pouco de tudo. Só que eu não quero entrar na área do que já foi dito, para não ficar chato. Então, quando eu for falar de adubação, quando eu for falar de plantas daninhas ou de morfologia, eu vou falar rapidinho, porque vocês já tiveram sobre essas coisas. Então, eu só vou falar porque cada cultura tem uma especificidade. Então, eu vou falar as coisas, os detalhes que são pertinentes à cultura. Mas eu não vou entrar em produtos para controle de pragas, por exemplo, isso vocês já tiveram. Como fazer adubação, não, isso vocês já tiveram. Então, eu vou só falar um pouquinho sobre essas coisas. Tá bom? Anatomia. Eu não vou explicar o que é xilema, o que é floema, lembra? Sabe, né? Enfim, vocês sabem disso, vocês lembram disso. E se vocês não lembram, vocês podem recapitular, porque vocês já tiveram, tá? Bom, como é que a gente vai dividir a disciplina para a gente conseguir se organizar melhor, tá? Nós vamos falar primeiro, vamos começar falando sobre as gramíneas de verão. Eu já falar sobre milho, sobre arroz, sobre cana, sobre sorgo, tá? Então, a gente vai tentar fazer isso essa semana, essas aulas aqui. Depois, a gente vai falar sobre as leguminosas de verão, que é a soja, como principal carro-chefe, o feijão e o amendoim. Depois, a gente vai falar, então, de outras culturas, que não são específicas, mas provavelmente essas outras culturas já vão ficar para o ano que vem, tá? Que é girassol, fumo, algodão, que mais? Aipim, tudo vai ficar, então, provavelmente para o ano que vem, tá bom? O que mais que eu queria falar? Eu acho que é isso. Quaisquer dúvidas? Gente, tem gente, às vezes, alguns alunos me reclamam para mim que as aulas estão ficando um pouco compridas. Mas lembrem que, por exemplo, a aula de hoje, na aula, ela seria de 5 períodos. Então, essa aula ela seria dada em quase 5 horas de aula. Quase, né? Porque não é bem certinho, tem os intervalos. Mas, então,
pensem que não é muito, é rápido e eu não consigo condensar mais do que eu já estou condensando. Eu sei que teve aulas que ficaram meio grandes lá, aquela de pulverizador e tal, mas acreditem, essas aulas elas seriam muito maiores se fossem normais. Se eu não fosse tirar, se eu fosse falar tudo o que eu conheço, tudo que eu sei sobre essas áreas, tá? Vocês vão ver agora no milho. No milho eu vou tentar não falar demais, mas é uma cultura que eu trabalhei bastante com ela já. Eu tenho bastante conhecimento com relação ao milho, então é difícil, pessoal. Vocês acham que é fácil, mas não é fácil condensar isso tudo. É bem difícil fazer uma aula curtinha sobre assuntos tão complexos, tá? Mas eu vou tentar, eu estou fazendo o meu melhor. Acreditem, por incrível que pareça, isso que está acontecendo é o melhor que eu consigo fazer por enquanto. A gente sempre tenta evoluir, mas eu estou tentando fazer o melhor, tá? Então, eu estou tentando resumir o máximo que eu posso, só que tem coisas que eu tenho que falar. Eu não posso deixar passar por cima, tá bom? E acreditem, já é o resumo, já é resumido, tá bom? Então não reclamem muito. Não reclamem tanto porque podia ser pior. Tá bom, gurizada? Vamos dele que dele, da guepaia, tá bom? Bom, então vamos falar sobre o milho, começar sobre a cultura nada mais, nada menos que a mais cultivada em todo o mundo. O milho é a planta, é o produto agropecuário mais cultivado no mundo inteiro. Então, vamos começar a nossa disciplina de Culturas Anuais 2 com essa maestria, com esse senhor das culturas e do dinheiro, né? Porque não é só a mais cultivada, mas também é a que gira mais dinheiro, envolve mais lucros e mais custos em termos de produção. Vamos falar sobre o milho, tá? O milho, o nome científico dele é Zea mais, inclusive no alemão, né? Se chama mais, né? A gente fala o milho, né? Não é milha, aqui a gente fala milha, mas o nome certo é mais. No México também, alguns conhecem por mais, ou maíz, né? Então, nome científico, Zea mais. Beleza? Opa. Agora foi. Então, onde que surgiu o milho, galera? O milho, olha só que legal. O milho, o cereal mais importante não, mais cultivado em todo o mundo, ele saiu da onde? Tarará, das Américas, tá? Mais precisamente na América Central. Ali onde hoje é a região do México e aqueles outros países ali que contemplam o Caribe, enfim, toda essa região ali, tá? Então foi ali que surgiu o milho, tá bom? Lá no México, lá naquela região lá, tá? Interessante, né, galera? Aqui, ó, o milho, ele foi uma evolução de uma planta chamada teucinto. Hoje em dia a gente ainda usa o teucinto, que é essa plantinha aqui, desenhada, né? Depois eu mostro melhor ela. Essa plantinha aqui, que é o teucinto, foi a planta primitiva. Então eles foram melhorando ela aos poucos. Como melhorando? Foram selecionando plantas que produziam mais. Foram selecionando e o teucinto, então, acabou virando o milho que hoje nós conhecemos. Tá bom? Bom, o teucinto a gente usa para pastagem, eu ia falar, mas não terminei de falar. Nós usamos para pastagem, hoje em dia é uma baita pastagem, uma baita forrageira, tá? Olha só, então, o que era a espiga do teucinto e olha o que é uma espiga de milho hoje, tá? Então, aqui também, ó, a evolução delas, ó, o teucinto era uma espiguinha, os grãos eram bem parecidos com os grãos de milho, porque o formato, aquele cuneiforme, aquele formatinho, bem parecido, só que eram o quê? 20, 30 grãos e uma espiguinha. Né? Então, bem simples, bem primordial. Tá bom? Então, esse aqui, para vocês saberem de onde surgiu o milho surgiu da América, então, do México, e foi uma evolução do teucinto. Tá bom? Olha só, aqui o teucinto. Então, o teucinto ele começou a ficar espigas, começou a produzir espigas mais complexas, com espiguetas individuais, ó. Ao invés de estar grudado numa haste, ela começa a ser grudado em espiguetas. Depois essas espiguetas se multiplicaram e formaram a espiga. Depois, claro, essa espiga foi desenvolvendo, foram melhorando. Sempre há uma tendência, né, gente? A gente melhora as coisas sem perceber, às vezes. Se a gente, por exemplo, planta sementes, na hora de selecionar, a gente sempre vai selecionar as plantas melhores para fazer a semente para o ano que vem. Isso é uma seleção natural. E pensem, isso aconteceu, olha só, há 7.000 anos atrás. E foi evoluindo.
Foi evoluindo há 1000 anos atrás. Então, olha o tempo de evolução. Foram milhares de anos evoluindo. Anos e anos selecionando semente. Então, claro, isso não aconteceu de uma hora para outra, galera. Foi bem difícil. Inclusive hoje em dia, para te selecionar uma variedade, quando tu começou a selecionar uma variedade até terminar, demora uns 40 anos para te produzir uma variedade de milho ou de soja, enfim. Então, imagina antigamente, né? Era tudo muito lento. Enfim, então surgiram diversas variedades. Não pensem que foi um agricultor lá que pegou o milho e começou a selecionar, perdão, pegou o teossinto e começou a selecionar. Não. Gente, isso era espalhado. Olha aqui, ó, tá vendo esse mapinha, ó? Era espalhado por toda a América. Então, nesse lado aqui, começou a se produzir um milho diferente desse aqui. Vários tipos. Por isso que o milho é uma das plantas que existem mais variabilidade genética. Uma das plantas que existe mais variabilidade genética. Vários tipos. Inclusive a batata foi a mesma coisa. Vocês vão ver que a gente conhece poucos tipos de batata, mas depois que nós tivermos a aula sobre batata, vocês vão ver que a gente vai ter vários tipos de batatas diferentes. Bom? Enfim, então foi evoluindo e hoje em dia foi evoluindo quando os espanhóis, os portugueses descobriram a América, então eles espalharam esse milho para o mundo inteiro, tá? E hoje em dia temos então variedades híbridas, que são altamente produtivas, altamente modificadas, que não tem nada mais a ver praticamente com o teossinto lá, que foi a planta original. Bom, olha aqui então, galera, vendo a foto, uma imagem mais fidedigna, tá? Então aqui nós temos o teossinto. Olha só o tamanho da espiga, tamanho de uma comparado com uma moeda, né? Olha só, olha aqui, ó. Esse aqui, olha só que interessante, galera. Olha que Mas é que não é legal. É legal, né? É legal. Obrigado. Fui eu que preparei a aula. Sei, trimassa. Mas olha só, essa aqui é o teossinto. Olha só que espiguinha mirradinha, de nada. Mas e aí, né? Tudo começa aos pouquinhos. Olha só, essas aqui são as sementes de teossinto, né? E a evolução. Olha aqui a moeda. Olha o tamanho da espiga de milho. Tá? Beleza? Olha só a evolução. Então, foram selecionados. Esse aqui já é uma espiga moderna, galera. Já é uma espiga aqui que já está com uns 4.000 anos atrás, já é mais moderna. Mas já é uma espiga mais formada. Então, essa aqui é a espiga do teossinto, olha isso. E olha aqui a espiga que vai evoluindo. E essa aqui, então, já é o milho muito moderno, tá? Vocês podem achar que é lorota falar isso, mas é bem interessante, gente. Conhecimento, vocês saberem de onde veio as coisas é interessantíssimo, tá? Mas vocês viram também que eu não tentei fazer, não ficar tão chato, para não ficar... Eu falei, então vocês sabem que veio do teossinto e foi uma evolução, enfim. Né? Viu só até as plantas evoluem. Né? Então, por favor, a gente também evolui junto com as plantas. Com a luz aqui não fica legal, né? Fica melhor com a luz ou sem, deixa eu ver. Não dá nada, fica tudo igual. Eu vou deixar a lâmpada ali. Fica mais bonito. Tá bom? Bom, gente. Não, deixa assim. Que chato, né? Bom, pessoal, então o milho, vocês viram, foi uma evolução, enfim, foi surgindo. Só que ele se espalhou para todo mundo, principalmente nas grandes navegações, né? Começou a se espalhar pelo mundo. Deixa eu tomar um café. Gravar de noite, né? Daí dá sono, então, para não dar sono, eu vou tomar um cafezinho aqui para, né? Não fazer vocês, né, também ficarem com sono, ver a aula, né? Tá bom? Galera, então, se espalhou por todo mundo, tá bom? Olha só, essa aqui é a estimativa de produção na safra 2017-2018. Por que a gente ainda não tem na 2018-2019? Porque eu não achei o mapa ainda desse ano. Então, eu tento fazer as coisas mais atualizadas, mas nem sempre eu consigo material. Tá bom? Olha só, esses números aqui são em milhões, tá? Então, quem é que produz mais milho em todo o mundo? Os Estados Unidos, né? Ele produz nada mais, nada menos que 370 milhões de toneladas de milho na safra. Ele produziu muito milho, tá? Depois, quem produz bastante também é a China. Olha só, galera. A China, então, 2.509 milhões de toneladas de milho. E depois, então, a gente, olha só, nós somos o terceiro maior produtor de milho do mundo.
tá? Depois, então, tem a União Europeia aqui, depois o México, tem os outros países também de não tanta importância. O Canadá produz bastante também, tá? Mas então nós somos o terceiro produtor, quem mais produz os Estados Unidos e o segundo produtor a China. Beleza? Olha só. Aqui tem um mapinha só para vocês darem uma olhada, um mapinha não, um gráfico, mostrando onde o milho é mais utilizado, tá? 30% é na indústria para fazer cosméticos, para fazer um monte de coisa que a gente já vai ver o que é, mas vai, enfim, utilizado na indústria para fazer farinha e outras coisas, né? 5% é consumo in natura, milho verde. Oh, tudo consumido na praia. Oh, beleza, né? Consumido in natura, mas também várias outras coisas, né? Pamonha e tal, enfim. In natura, ou quase in natura. Inclusive no cachorro-quente, né? Por que não? É in natura, tá? E 65%, galera, 65%, mais que a metade de todo o milho produzido é utilizado para alimentação animal, tá? Então, sem dúvida nenhuma, o carro-chefe da produção animal é o milho. A gente já vai ver o porquê, tá? Olha que interessante isso aqui, eu achei muito legal. Isso aqui eu tirei de uma aula que eu tive lá na faculdade ainda, né? É bem antigo, mas é bem atual. Olha que tri. Aqui diz quanto de milho precisa para fabricar 1 quilo de carne, tá? Que a gente chama o CA aqui, que é conversão alimentar, tá? Olha só a conversão alimentar do boi. O boi, ele precisa comer 7,5 kg de milho para transformar, para produzir 1 quilo de carne, tá? Louco, né? Não, na verdade, assim, ó, o que acontece? Eu falei errado, tá? Na verdade, o 7,5 é o que ele come de ração, tá? Só que na ração não é só milho, né? Eu ratei. Na ração tem a soja, tem outras coisas junto, tá? Então, ele, na verdade, o milho, ele é 60% só. Só não. Ele é 60% a ração. Então, para produzir agora, de novo, retificando, para produzir 1 quilo de carne de boi, precisa de 4,5 quilos de milho. Louco, né? Tri louco. Então, olha só, a ovelha precisa, para cada quilo de carne, precisa de 2,65 quilos de milho, né? Tri, né? Então, se tu não quer comer... Por isso que é legal, né? Tu te vê que é legal ser vegano, né? Porque os veganos, então, eles comem, a gente é vegano por tabelinha, né? Todo mundo é vegano, porque, olha só, a gente vai, ao invés de comer 2,65 quilos de milho, a gente come 1 quilo de carne de ovelha. Pronto, é a mesma coisa, né, gente? Entendeu? É igual. Então, vamos comer carne, não, tá brincando. Né? Super apoio aí quem é vegano e tal, mas a gente também é, né? Indiretamente. Tá bom? Brincadeira. Tá? Olha só, o porco. Então, o porco, ele precisa de 1,6 kg, né, e 700 praticamente, mais de 1,5 kg, para produzir 1 quilo de carne, tá? O frango não, o frango já é mais, olha só, o frango para produzir, então, 1 quilo de carne, precisa de quase 1 quilo de milho, tá bom? Né? Louco esse slide aqui, mas bem legal. Tá bom? Outra curiosidade também, a gente no Brasil não faz muito, porque a gente tem a nossa cana-de-açúcar, que é o nosso super produtor de álcool, mas de álcool, etanol, né? Mesma coisa praticamente. Os Estados Unidos e alguns outros países do mundo utilizam o milho para fazer álcool, tá? Então, tu precisa de em torno de 3 quilos de milho para produzir 1 litro de álcool, tá bom? Galera, por que, meu Deus do céu, eu tô falando que é o cereal mais produzido no mundo, professor? Mas por quê? Porque, gente, olha a quantidade de produto feito com o milho. Olha isso. O cereal matinal aí, né? Eu adoro cereal, eu gosto bastante. E é tribom, botar uma banana ali junto, assim, picada bem pequenininha, um pouco de mel. Sim, a coisa fica meio estranha, né? Meio delicado, assim. Mas, enfim, é bom, né? É bom. Ih, tá louco. Então, é bem bom. Deixa eu só ver aqui. É bem bom. O que mais tem aqui? Para fazer bolo de milho. Bolo de milho é bem bom, né? Um bolo de fubá, um bolo de milho, pão de milho, né? É bem bom, né? A farinha de milho,
aqui para fazer polenta, né? Coisa bem boa, né? Uma polenta borstolada, assim. Deus o livre, né? Um copo de leite, né? Ou com vinho. Mas Deus o livre, não precisa mais nada, tá? Existe a fécula de milho também, que é utilizado na culinária para fazer várias coisas. Milho assado, coisa bem boa, né? Também é bom. Vai lá no vizinho, quer dizer, pega e pede o milho pro vizinho. E ele vai lá e assa o milho lá na brasa, ao redor aí do fogo de chão, no acampamento. É tri massa. Quem nunca fez, né? Acampamento é tri. Um milho assado, assim, milho verde assado, é bem bom. Salgadinho também, eu curto também, sou tri fã do salgadinho. Então, aqui os salgadinhos, praticamente todos os salgadinhos de milho são feitos de milho, né? Interessante isso, né? Tá bom. A pamonha também é feita de milho, é feito... sabe como é que faz essa pamonha, né? Você pega o milho verde, rala ele, e daí faz uma massa com aquele milho verde, depois coloca dentro da palha e ferve ele. Aí tu pode fazer ele doce ou salgado, às vezes se faz salgado, bota com queijo dentro. É bem bom, eu comia bastante quando tava lá no Mato Grosso. É tri bom, só que dá um trabalhão para fazer, que Deus, ali. Óleo de milho, né, galera? Óleo de milho é um óleo super bom para ser utilizado na culinária, então é um óleo melhor que o de soja, porque ele demora um pouco mais para saturar, então ele é um óleo de melhor qualidade, por isso que ele é um pouquinho mais caro também, tá? Claro, e tu precisa de uma quantidade maior de milho para produzir óleo do que a soja, né? A maisena, então, que eu peguei a marca maisena, mas é amido de milho. Para que ele serve? Para engrossar, para engrossar caldos, para fazer várias coisas, para emulsificar. Inclusive no refrigerante, alguns refrigerantes têm maisena. Para quê? Para deixar aquilo tudo emulsificado, para não ficar no fundo, sabe? Então, é um emulsificante natural. Usa para fazer doce. Quem já fez um creme, assim, para fazer um creme de leite, assim, com baunilha. Então, bota uma maisena ali. Mingau também tu faz com chocolate e leite e maisena, fica tribom. Né? A pipoca, né, galera? Pipoca também é o mesmo milho, é a mesma coisa, praticamente. Depois eu vou falar um pouquinho da diferença do milho comum para o milho pipoca. É bem tranquilo, bem fácil de entender. O que mais? Produtos cosméticos, né? Vários produtos cosméticos para deixar as pessoas mais elegantes, né? Algumas não adianta muito, mas enfim, ajuda, né? Pelo menos o pessoal se esforça, né? Enfim, cerveja, sim, cerveja, triste isso, né? Eu falei lá pro primeiro ano, quando eu dei a aula para eles sobre cevada, aí eu falei bastante sobre cerveja, como é que fazia e tal, bem certinho. Mas a cerveja no Brasil, a cerveja comum, cerveja do povo, né? A mais em conta. Essas pilsens, aquelas que não são puro malte, elas usam malte de milho para fazer, tá? Não tem nada errado, não vamos, eu não quero criticar, né? Mas a cerveja mesmo original, a cerveja top, a certa, ela não vai milho, ela vai só malte de cevada, tá? Mas nós aqui no Brasil, então, usamos arroz para fazer cerveja, usamos o milho para fazer cerveja, várias outras coisas ali. Eu não lembro certo, eu posso até falar bobagem para vocês, mas olha só como é que é a legislação. Parece que para ser considerado cerveja, tu tem que ter 5% de malte de cevada. Então, o resto tudo pode ser outros cereais. Pode ser milho, pode ser arroz, pode ser qualquer coisa. Então, às vezes tem coisa que a gente chama de cerveja, mas na verdade é um fermentado de milho, né? Não é bem uma cerveja. Mas, enfim. Meu patrão na Alemanha, quando eu falei para ele que a gente usava milho para fazer cerveja, não nas cervejas tops, mas a cerveja comum, ele falava assim, aqui na Alemanha milho a gente usa para dar para os porcos. Ele falou assim, né? Que era para isso que servia, não para fazer cerveja. Então eles são bem chatos e realmente uma cerveja de qualidade, ela é sem milho, ela é puro malte, tá? Os cervejeiros que me desculpem, né? Mas é isso aí, tá? Para fazer vodka também, né, gente? Uma das bases para vodka é o milho. Existem vodkas de batata, de várias coisas, mas existem bastante vodkas que são feitas com milho, tá? Como é que faz como é que se faz a vodka de milho? Faz como se fosse fazer uma cachaça de milho. Então, o que tu faz? Tu pega o milho, ele ainda
o milho ele é mosto ainda, né? Geralmente o milho mais verde, milho verde, e fermenta ele. Ou verde ou não, tanto faz, mas o milho verde ele fermenta mais rápido. Então, pega o milho e macera ele, né? Tritura ele, macera, faz um mosto e mistura com água e calibra o açúcar dele. O que ele vai fazer? Vai fermentar. Como se fosse fazer, tu pega o caldo de cana, né? E deixa fermentar. Mesma coisa tu faz com o milho. Então, tu deixa fermentar e depois que fermentar ele, tu vai fazer o quê? Tu vai pegar e vai destilar, vai coar, lógico, né? E daí tu destila ele. Então, um destilado de milho. Claro, pode ser de batata, pode ser de aipim, pode ser de várias coisas também. Mas, enfim, existem vodkas que têm milho. Tá bom? E existe também o bourbon. O que é o bourbon? Aqui, ó. O bourbon. O bourbon nada mais é que um whisky feito de milho, tá? Então, o que é o whisky? O whisky, tu pega o trigo e faz um mosto nele, com mosto também, macera ele, faz um mosto, fermenta ele e depois tu destila. Isso é o whisky. Esse whisky de trigo, que na verdade não é um whisky, ele é um bourbon, nome dele certo, ele é feito de milho, tá? Também, tu vai lá, tritura ele, deixa macerar, fermentar e depois tu destila. Tranquilo? Entendeu, né? É uma ciência muito legal, gente. Isso assim, e é um mercado legal. Se alguém se interessar, existe um pouco de tabu, porque o pessoal, não pode falar de bebida alcoólica por causa disso. Gente, é um mercado muito show, muito top. Para quem quer se dedicar a esse mercado, as cervejarias é uma coisa que tem bastante alta, mas a parte de bebidas quentes, como eu falei agora do whisky, da vodka, de qualidade, o mercado brasileiro, não está muito legal. Então, é um mercado que vai crescer muito ainda. O brasileiro ainda não tem um costume muito de produzir, de tomar esses quentes, mas é um mercado que está aberto aí para produzir, né? Porque vocês sabem que o preço de um whisky bom, de uma bebida boa, é muito caro. Então, se produzir uma coisa brasileira e de qualidade, por que não, né? E claro, né, gente, o milho verde, botando cachorro quente para fazer várias coisas. Sopa de milho, sorvete de milho, tudo de milho, tá? Beleza? Tranquilo? Olha, é isso que eu não queria falar muito, tá, gente? Mas olha só. Mas esse slide aqui é um que eu tenho certeza que na aula nós ia falar um monte, porque vocês iam perguntar, nós ia conversar bastante. Então, como não tem perguntas, eu vou passar. Vamos lá. Beleza? Galera, existe basicamente 2 tipos de milho no mercado, que a gente produz em escala. Tá? Claro, existem vários tipos de milho, mas a gente produz no mercado, assim, cotidianamente, 2 tipos de milho, tá? Que existem basicamente uma diferença entre eles, que é com relação à textura, tá? Existe o grão dentado mole e existe o grão duro ou cristalino. Por que dentado? Dentado já diz o nome, porque ele parece um dente. Olha só, gente. Tá vendo? Ele parece um dente, ele tem essa cavinha aqui, ó. Ele é dentado. E aqui ele é o duro, ou cristalino, tá? Esse aqui é o tradicional milho pipoca. E esse aqui é o milho comum, tá? Qual que é a diferença entre eles? A diferença entre o dentado pro duro é que o dentado, ele tem mais amido mole, tá? Então, ele tem mais amido mole. Essa parte aqui, ó, deixa eu... Oi. Essa parte aqui onde fica o germe, que é o que vai germinar, por isso o germe, ela é maior, ela tem uma parte de germe maior. E essa parte aqui, ela é mole, tá? Já o milho cristalino ou duro, ele tem o germe bem pequenininho, olha aqui, ó. E a outra parte toda ela é de amido duro. Nossa, chega a dar um trava-língua, né? Amido duro. Amido duro. Que louco isso, né? Amido duro, né? Então, ele é... essa é a diferença básica da milho pipoca pro milho normal, tá? Então, para fazer farinha, uma farinha mais, digamos assim, com aspectos para bolo, mais para culinária, ela é utilizada mais grão dentado, tá? E para uma farinha mais específica para alguns meios culinários mais específicos, aí usa o grão duro. Mas geralmente o mais produzido é grão mole, tá bom? Essa é basicamente a diferença do milho pipoca para o milho normal.
tá? A cor, então a gente falou um pouquinho de textura, claro, e a cor. Gente, cor de milho, existem milhares de cores e milhares de tons. Então, o milho é uma das culturas mais diversas, como eu já falei para vocês, diversas geneticamente, existem muitas variedades. Existem milhos completamente brancos, pálidos, e existem milhos bem pretos, aqui, ó. Tá? Então, existem várias diferenças. O que muda nisso são os pigmentos antociânicos. Lembram disso? Lá dentro do vacúolo existem os pigmentos antociânicos, a gente viu na aula passada, lembra? Que dentro do vacúolo ficam esses pigmentos diferentes. Então, então é isso aí, basicamente isso. Por que a gente produz mais o milho dessa cor? Não sei, gente. Boa pergunta. Eu acho que é uma questão de preferência, assim. Porque eu acho que não tem não tem uma explicação lógica, assim. Por que a gente usa mais o amarelo do que os outros? Não sei. É uma questão de mercado e se criou assim e as pessoas acostumaram a trabalhar assim, tá? Não tem muita explicação. Claro que geralmente é uma tendência, não é uma verdade absoluta, tá, gente? Grãos mais escuros tendem, não é uma verdade absoluta, a serem mais duros, tá? Inclusive tem uma coisa, claro, é pouco maldade, né? Mas tem uma galera aí que trabalha com galo de rinha, por exemplo, eles gostam muito de um grão chamado grão de pedra. Meu Deus, me fugiu o nome agora. Ai. Desculpa, me fugiu o nome. Mas é um grão bem duro, bem duro. É pedra alguma coisa, tá? E aí eles dão para os galos de rinha e tal. É uma variedade de milho crioulo, mas bem duro mesmo. Até para farinha, ela não se desmancha, não tem, o ponto de cocção dele é muito alto, então tu tem que botar sob pressão para cozinhar, então ele não é muito utilizado, tá? O que faz, claro, vários motivos, mas o que faz do milho ser cultivar uma espécie de tanta variabilidade genética? Ele é uma variedade alógama. Lembra, gente, que existem as variedades autógamas e alógamas? As autógamas são aquelas que se autopolinizam e as alógamas são aquelas que têm polinização cruzadas. Então, o milho é uma alógama, ela possui polinização cruzada. Então, olha só, às vezes, uma planta ela pode ter pólen de uma planta, pode ter pólen de outra. Então, ela pode ter, não é uma verdade absoluta, sim, claro que não. Pode acontecer de todos os grãos de uma espiga serem de pais diferentes. Que louco isso, né? Então, se tem 60 grãos dentro de uma espiga, pode ter 60 pais diferentes, né? É uma China, né, cara? É uma China esse cara aí. Mas é esse milho, né? Mas pode ser. Por quê? Porque cada um daquele tubo polínico, que é o cabelinho da espiga, já viram, né? A gente vai ver um pouquinho mais depois. Então, cada cabelinho daqueles lá pode pega um pólen só e vai até um grão. Então, ele pode ter um grão, um pólen de cada pai diferente. Então, forma um monte de grãos diferentes. Olha aqui, que legal, ó. Isso aqui é uma espiga polinizada por vários pais diferentes. Por que a gente não vê isso a campo? Por que a gente não consegue ver isso? Porque geralmente a gente planta uma variedade só, né? A gente planta uma variedade, então dá multiplicação cruzada. A gente fez um teste, para vocês saberem, interagirem, a gente fez um teste aqui na nossa área experimental, na escola, e eu plantei pipoca. Pipoca, essa variedade de pipoca era para ser uma pipoca com alta alogamia. Então, ela não tem muita polinização cruzada. Mas eu quero ver, gente. Eu quero ver se ela vai cruzar com milho ou não. Porque eu plantei perto, não plantei longe. Vamos ver o que vai dar. Um teste bem interessante para nós vermos aí o resultado dele. Tá bom? Beleza? Por isso que ele, então, possui vários materiais genéticos. Tá bom? Fenologia, então, galera, vamos lá? Dagpaia, vamos falar sobre fenologia, sobre os aspectos físicos do milho, tá? Claro, vocês sabem muita coisa já, então algumas coisas eu vou falar de maneira mais rápida, tá bom? Fenologia, então, a fase... Já vimos isso, eu acho que ouvi, sim, nós já falamos sobre escala fenológica lá em Anatomia e Fisiologia Vegetal. O que é a escala fenológica? Diz com relação ao ciclo de desenvolvimento dela,
tá? Então, fase vegetativa, que é a parte onde tem só partes vegetativas, sem fases reprodutivas, e a fase reprodutiva, que estão quando tem digamos, os elementos já reprodutivos, tá? Então, aqui, ó, a fase vegetativa, ela é composta por folhas simples, que já vou mostrar para vocês. É uma gramínea, tá, gente? Gramínea por quê? Ela é da família das gramíneas, então ela é uma grama, ela tem esse aspecto bem característico das gramas. Olha só que legal o milho aqui, né? Beleza? Fácil de saber, né? E aqui a fase reprodutiva, tá? Lembram que existem plantas que possuem 2 sexos e existem plantas que possuem um sexo na mesma planta, né? Lembra disso? Não lembram? Enfim, deixa eu só lembrar como é que é o nome, que agora me deu um branco também. Cara, me esqueci como é que fala. Agora sim, lembrei. Existem plantas monóicas e plantas dioicas. Plantas dioicas possuem plantas macho e plantas fêmeas. Plantas monóicas possuem o mesmo sexo nas duas plantas, tá? Então, o milho é uma planta monóica. Ele tem o mesmo sexo na mesma planta. Perdão, ele tem os 2 sexos na mesma planta, tá? Só que são em flores diferentes. Então, a flor masculina é o pendão lá em cima, o pendão lá em cima, e a flor feminina é a espiga lá embaixo, tá? Então, o pendão, a flor masculina, o que produz? A flor masculina produz o pólen, que são os correspondentes dos espermatozoides aí no reino animal, tá? E aqui, então, a espiga, que é a parte feminina da planta, tá bom? Por que fase feminina, professor? Porque é ali que tem o ovário. O ovário, lembram que o fruto é o desenvolvimento do ovário? Lembram disso? Acredito que não, né? Mas, enfim, não esqueçam. O fruto é o desenvolvimento do ovário. Quem tem ovário é a fêmea. Então, a flor fêmea vai produzir frutos. Ou, neste caso, claro, sementes, tá? Que é a mesma coisa que fruto. Lembram disso? Diferença de fruto, fruta, fruto? Se não lembram, me perguntem que eu respondo. Tá bom? O ciclo da cultura, então, do milho, ele demora em torno de 180 dias. Depende, claro, da temperatura. A gente vai ver que quanto maior a temperatura, mais rápido ele se desenvolve. Tá? E a umidade também, claro. Se não tiver umidade suficiente, ele cresce menos, né? Por falta de água. Tá bom? Beleza? O milho, ele é uma planta que responde ele não responde ao fotoperíodo, ele responde à soma térmica. Então, para o milho florescer, ele tem que ter acúmulo de graus dia, tá? Só que para ele somar esses graus dias, ele tem que somar temperaturas acima de 10 graus e abaixo de 30 graus. Então, ele faz isso. Por exemplo, essa noite foi uma noite fria. Ele não vai crescer. Ele vai crescer só quando começa a ter uma temperatura mais alta, mais que 10 graus. Então, se de manhã já está mais 10 graus, ele começa a se desenvolver até uma temperatura. Depois que ficou muito quente, ele também já não cresce mais tão rápido. Então, entre 10 e 30 graus, tá? Acúmulo de graus dias. Então, tu vai fazer o quê? Tu vai somar, por exemplo, hoje, a temperatura de hoje. Vai somar a temperatura de amanhã. A temperatura de amanhã. E assim vai indo, vai somando essa temperatura até formar o quê? Milhos precoces, que são aqueles que têm um ciclo mais curto, ou hiperprecoce, que é muito precoce, eles precisam acumular 790 graus de temperatura por graus dia de temperatura, tá? Milhos precoces, de 700 a 900, e precoces, então. Milhos que demoram mais para desenvolver precisam de mais tempo de temperaturas altas, tá? Deixa eu mostrar aqui que fica mais fácil de entender. Como é que se calcula graus dias, tá? É por essa fórmula aqui, ó. Tu pega a temperatura máxima do dia e a temperatura mínima, tá? E divide por 2 e diminui a temperatura base. Qual que é a temperatura base do milho? 10 graus. Ele não nasce, ele não cresce se a temperatura estiver
abaixo de 10 graus. Então, por isso que a temperatura base do milho. Entenderam mais ou menos como é que funciona isso, pessoal? É assim, ó. É simples, na verdade. Só que é difícil de explicar. Né? O que tu vai fazer? Tu vai pegar a temperatura, o grau dia de um dia, por exemplo, se hoje deu 20 graus dias, eu anoto lá, 20 graus dias. Amanhã deu 21 graus dias, então já dá 41. Depois, no outro dia, deu mais 20 graus dias, dá 61. E assim tu vai somando, até formar quantos graus dias? Até formar 790, se for um milho hiper precoce, ou depende da hora, né? Então, quando chegar nessa temperatura, o que vai acontecer? Ele vai florescer, tá? Entendendo mais ou menos isso? Espero que sim. Se não entenderam, por favor, me perguntem pelo WhatsApp lá que eu explico melhor, tá? Beleza? A semente do milho, gente. Olha só. A semente do milho, ele é formada por endosperma, que é a parte onde fica a reserva maior de amido duro. O pericarpo, que é a casquinha do milho, tá? O cotilédone, aqui a radícula, onde vai sair a raiz, sabe aquela primeira raiz, que é a radícula? Então, aqui a radícula, e aqui em cima o coleóptilo, que vai ir para cima. Então, o milho, ele é uma monocotiledônia, lembram disso? Monocotiledônia, tu não consegue dividir o grão em dois, é uma parte só, monocotiledônia. Perdão. O que vai acontecer? Ela vai colocar uma haste para cima, chamada coleóptilo, e uma haste para baixo, chamada radícula. Tá? Coloriza, isso aqui são nomezinhos, né, que não é muito importante, mas coloriza é aquela coifa que vai na frente da radícula, para arrombar o solo, para conseguir entrar no solo, tá? Olha só, aqui a semente de teucinto e a evolução dela. Mas, claro, todas as sementes, toda a semente, ela tem a mesma estrutura, tá? Só que qual que é a diferença? O teucinto, ele tem pouco endosperma, comparado com a proporção da semente. Já a semente moderna, ela já tem mais endosperma, né? E isso que importa pra gente, tá, gente? Importa por quê? Porque para nós o endosperma é a maior fonte de amido, tá? Olha o que eu falei aqui, ó, que a semente, então, tá saindo aqui a parte da radícula e aqui tá saindo o coleóptilo. Então, essa aqui vai fixar no solo e aqui vai subir. Isso aqui é a fase de germinação, tá? Olha só, germinação, então ela vai germinar e vai emergir. Aqui está o coleóptilo e a radícula. A radícula aqui formou uma e já vai formando outra. Tá? E essa aqui é a fase, então, de germinação até aqui. E aqui é a fase de emergência até aqui. Tá bom? Então, emerge e coloca duas folhas. Tá? O que vai fazer ela germinar ou emergir mais rápido ou mais devagar? A temperatura do solo. Tá, gente? Então, se tu planta, por exemplo, em setembro, milho, ele vai demorar mais para germinar porque o solo está mais quente. Mais frio, perdão. E agora, se for semear, por exemplo, agora, em outubro, ele vai germinar mais rápido. Tá? Tranquilo? Aqui também a parte de emergência. Então, ela vai crescendo, vai se formando as folhas. Tá? Uma coisa interessante, gente, é que quando ele estiver na quarta ou na quinta folha, vai acontecer uma coisa chamada diferenciação floral. O que é diferenciação floral? É quando a espiga começa a se formar. Galera, a espiga ela já começa a se formar quando a planta ainda está pequenininha, lá por V4 e V5. Essa fase, galera, é muito importante vocês saberem por que é importante essa fase, porque ela se forma ali, essa espiga, e é a fase que a gente tem que mais cuidar. Com o quê? Com água, porque não pode faltar água ali. Se faltar água ali, a espiga já não vai se formar legal. E é essa época que a gente aplica nitrogênio, que é em V4 e em V3 e V4. Ou de V3 até V5, mais ou menos, tá? Que é quando está com 3 folhas até 5 folhas. Por que a gente aplica nitrogênio ali? Porque é ali que já se forma a espiga, tá? Então, se tu faz a aplicação ali, tu já dá um boom no teu rendimento de grãos, tá?
Ah, então se alguém perguntar para vocês por que que se aplica nitrogênio nessa fase, é porque já ali ocorre a diferenciação floral, tá? Eu vou tentar pegar no campo e vou tentar abrir um milho para vocês, fazer um videozinho abrindo o milho e mostrando isso para que vocês consigam identificar melhor, saber que fase é, tá? Olha só que legal, gente. Isso aqui lá dentro do cartucho do milho está ocorrendo a diferenciação floral. Olha só. Aqui, então, está começando a formar espiga aqui. Isso bem pequenininho, gente. Isso aqui até é ruim de ver a olho nu. Isso aqui é visto, obviamente, no microscópio, tá? Então, está se formando aqui. E olha aqui a espiga já se formando, né? Lógico que isso aqui são só os embriões. Por que não vai formar a espiga aqui? Hã? Porque para formar a espiga e o grão, precisa do pólen. E o pólen só vai vir depois, quando a planta, a espiga florescer e receber o pólen, né? Então tá bom. Então o que vai formar aqui? Vai formar os embriões. Então, quanto mais nitrogênio, quanto mais sadia a planta tiver nessa época, mais embriões ela vai colocar aqui, tá? Sempre o limite de produção vai se dar aqui. Vocês já viram alguma vez a espiga pequenininha assim, ó, mal formada? Isso pode ser, um dos motivos pode ser que lá na época da diferenciação floral ocorreu uma seca, um período de seca, por exemplo. Ou não foi aplicado nitrogênio, ou coisa parecida assim, tá bom? Importante para vocês saberem, né? Trimas, né? Bom, depois quando o milho estiver lá com 8 folhas, mais ou menos, existe a fase do cartucho. O que é a fase do cartucho? É a fase do emborrachamento. É quando começa a expandir, começa a aparecer começa a aparecer a espiga, tá bom? E é ali que se define o quê? O número de espiga, o número de fileira da espiga, tá? Então, também é uma fase super crítica para a questão de água. Não pode faltar água nessa época. Então, não pode... Você tem que ter atenção quando? Em V3, aí V4, vai dizer, tá? Fazer uma média. Em V4 e em V8. Sempre cuidar água nessa questão. Claro, se tu tem como irrigar, né? Se tu não tem como irrigar, tu tem que só rezar para chover, tá? Depois, então, quando tiver com 12 folhas, vai começar a formar os esporões. Ali é o ponto máximo do crescimento. O milho já não cresce mais em altura. Tá? Ele para de crescer. Quando ele para de crescer, ele começa a emborrachar mais ainda, começar a botar o embrião para fora e começa a aparecer a folha bandeira. A folha bandeira é a folha que indica o aparecimento do pendão, que é a flor masculina. Tá bom? Importantíssimo também, não pode faltar água, tá? Olha só, galera. Questão de número de fileiras. Olha só. Para vocês darem uma olhada como é importante o número de fileiras. O que vai acontecer com o milho que tem menos fileiras? Vai ficar com um sabugo maior, tá? Se tiver mais fileiras, o sabugo vai ficar menor e o milho vai engrossar. Olha aqui, ó. Esse aqui é um milho com menos número de fileiras do que esse aqui. Olha só o que aconteceu. Esse aqui, o sabugo, está maior e aqui está menor. O que foi o ganho aqui nessa semente? Qual foi o ganho? Foi o ganho em amido, em número de grãos. Se tem mais amido, tem mais grãos. Aliás, se tem mais grãos, tem mais amidos. Se tem mais amido, produz mais. Tá? Interessante, né? Vocês viram que não é... O milho é importante que não falte água durante o desenvolvimento inteiro dele, porque cada fase que ele tem, acontece um fenômeno interessante para a formação da espiga. Então, quanto melhor forem as condições, melhor vai ser o desenvolvimento da espiga. Tá bom, galera? Florescimento, então, é uma época do ano que não, na época do desenvolvimento do milho, que não pode acontecer sob forma alguma um estresse hídrico, porque se acontecer, vai dar problema, com certeza, na produção. Então, se der seca na época da floração do teu milho, tua produção, meu filho, vai estar muito comprometida, tá? Olha só, galera. Então, aqui é uma espiga de milho sem ser polinizada ainda. Ó, aqui, tá vendo aqui os tubos polínicos? Então, cada tubo desse aqui está ligado a um grão. Então, o grão de pólen vem lá da planta, da outra planta, e
entra nesse tubo e abre. E vai até o grão. E poliniza e fertiliza, então começa a crescer o grão, tá? Se falta água aqui, galera, nesse período, complicado, porque geralmente o grão de pólen não consegue descer até o grão de milho, né? Até o ovário, então, para conseguir fecundar e crescer. Então, quando dá seca, dá problema, tá? Lógico que isso aqui foi aberto, tem a palhada aqui, então foi aberto só para demonstrar, né? Aqui, ó, aqui a flor, essa aqui toda a flor de milho, a flor feminina, e aqui as flores masculinas, lá no pendão. Tá vendo aqui, ó? Essas aqui são as anteras. Lembra das anteras, as que fazem... Aqui na ponta da flor feminina tem os estigmas. Lembra que o estigma ele é um receptor assim molhadinho para quando o pólen chegar aqui ela grudar o pólen em cima? Pois é. Aqui tem as anteras. As anteras elas abrem assim, tem um pólen dentro e elas abrem para espalhar o pólen. Então, essas aqui são as anteras das flores de milho, tá? Esses pólens são úteis, são importantes, têm a vida útil de em torno de 5 a 10 dias, tá? Mas, professor, tu falou que elas são alógamas, elas têm polinização cruzada, mas por que se ele tem a flor feminina, a masculina lá em cima e a feminina aqui embaixo? Ele não se autopoliniza? Gente, ele pode se autopolinizar, sem dúvida. Só que qual que é o problema? Nem sempre a parte de cima, a flor masculina, floresce no mesmo tempo da flor feminina. Geralmente florescem em momentos diferentes, tá? Geralmente. Então, o que acontece? Acaba acontecendo a polinização cruzada por causa disso, tá? Olha só que legal. Isso aqui é planta de milho, então aqui é a espiga, tá vendo? Ó? A inserção da espiga. E aqui a espiga masculina. Mas por quê? Por que a espiga masculina, a flor masculina está em cima e a feminina embaixo? Gente, é óbvio, né? Para que o pólen caia. Ah, mas não, tu acabou de falar, professor, tu tá ficando louco, tu acabou de falar que ela floresce antes aqui. Mas, galera, pensem na planta do lado. A planta do lado também tem que fazer com que o pólen caia para a planta vizinha. Então, por isso que sempre não. Neste caso, as plantas, a flor masculina está em cima e a flor feminina embaixo, tá? Para que ocorra a polinização. Bom? Isso aqui é uma coisa assim, ó. Eu tentei achar uma coisa, um gráfico que fosse mais explicativo, assim, mais dinâmico, para explicar como que é formado o grão de milho, tá? As suas partes nutritivas. Mas eu não achei, galera. Eu não achei, tá? E daí eu ia fazer, mas daí eu pensei, não vou perder tempo com uma coisa que é só um detalhe, então eu usei essa tabela aqui. Isso aqui eu achei, a tabela aqui. Legal, né? Não, nada, vocês repararam que não tem nada de referências bibliográficas nos meus slides, né? Triste, então vamos cuidar para não espalhar muito isso aí, porque senão eu vou ser processado aí, porque eu não coloquei em quase nada referências bibliográficas aí. Porque isso toma muito tempo, e tem lugares e tem coisas que eu nem lembro de onde eu peguei, então prefiro nem botar do que ficar correndo atrás, tá? Bom, enfim, olha só então, galera. Matéria seca, em torno de 83%. 83% de matéria seca. Os outros é um pouco de água, né? O que o milho tem? 17% de proteína, tá? Extrato etéreo. O que é extrato etéreo, galera? É óleo, tá? Óleo. O milho tem em torno de 3% de óleo. Nutrientes totais, em torno de 88, que é tudo junto, tá? Fibra, em torno de 13% de fibra, tá? Detergente neutro e ácido é umas fibra em detergente neutro, são fibras mais moles, e em ácido, fibras mais duras, tá? E minerais, em torno de 5% de minerais, tá? E essa matéria seca aqui, galera, tá junto o amido. Então, o grão de amido é quase que 80% dele de amido. Tá? O grão de trigo, do grão de milho, praticamente todo ele amido. Por isso que a gente usa o milho na ração de animais como fonte energética e não como fonte proteica.
Embora, olha aqui, ó, vocês estão vendo que também tem proteína, tá? Mas a soja, ela tem 40 e pico de proteína, acho que é 43, se não me engano. Então tem muito mais proteína. Então, se tu quer adicionar proteína numa ração, tu não bota milho, tu bota soja. Se tu quer adicionar energia numa ração, tu coloca milho. Por quê? Porque o milho tem 80% quase de energia, tá bom? Então, deixa eu falar um pouquinho já, falando na maturação já do milho, tá? Existem os grãos leitosos. Para que serve o grão leitoso? Para comer, milho verde, tá? Fase de grãos leitosos e a fase de milho verde. É quando o milho está na auge da sua produção fotossintética e na translocação de nutrientes. Ali, os nutrientes já estão praticamente todos translocados, ou estão em translocação, só que ele ainda não começou a secar. Então, é uma fase, é o ponto ideal para se comer milho verde, tá? Esse aqui tá meio leitoso demais, mas é uma fase show de bola para comer. E é uma fase hipercrítica, galera, para doenças, tá? É bem importante, assim, então, claro, ninguém faz, não é que ninguém faz, mas fazer uma aplicação de fungicida nessa altura é meio ruim, meio tarde. Mas se tu for fazer uma aplicação tardia, essa é uma época boa para fazer a aplicação, tá? Depois o grão pastoso, já é uma fase que ainda dá para comer ele verde, é o último estágio para poder comer ele verde. É um estágio legal para fazer, já está passando, na verdade, para fazer pamonha, mas já passou. O ideal seria um grão mais leitoso. E para milho verde legal, é um ponto também legal para fazer a silagem de grão úmido também, tá? É uma fase bem importante. Tá? O grão farináceo é a fase quando começa, já tá, é uma fase assim, ó, que está entre o ponto de silagem e o ponto de milho para espiga. É aquela fase ali. Então, é uma fase onde tu pega o grão, tu morde ele assim, e ele se esfarela no dente. Já, não sei se vocês já fizeram essa experiência, mas tentem. Pega o milho, bota ele entre os dentes, entre os molares, de preferência, né, para não cortar ele, porque não tem sentido. Bota lá nos molares e aperta ele, e ele tem que se desmanchar, como se fosse uma farinha. Esse é o ponto farináceo. Esse ponto aqui é um ponto para se fazer o tal de CCM, que é uma silagem com grãos moídos. Grão moído. É tipo como eles fazem uma farinha de milho úmido e fazem ele conservado. Só que ele não chega a fermentar, ele fica conservado, tá? Isso é muito utilizado na Europa. A gente tinha lá para alimentar os porcos, os suínos, lá na fazenda que eu trabalhei, né? Nós tínhamos esses TCM, que era a tradução, eu não lembro como é que era, corn... Não lembro como é que era, mas é uma tradução, uma sigla em alemão, né? Que era silagem de grão mole, tá? Grãos duros farináceos também é um ponto para já tá passando já. Alto acúmulo de matéria seca já é um ponto já tardio, já quase pronto para colher para grão, tá? Olha só, esse aqui é o ponto de silagem, gente. Para quem não tem, a gente... uma coisa, eu não vou falar de silagem, nem de feno, nada disso agora. Por quê? Porque eu vou ter uma aula específica para falar sobre isso, tá? Sobre silagem, sobre conservação de produtos, tá? Então eu não vou falar. Mas esse aqui é o ponto de silagem, tá? Olha só, é quando o milho está parcialmente leitoso, aqui, tá? É um grão farináceo, farináceo leitoso. Tá? Então ele tem, olha aqui, ó, bem isso aqui. Esse aqui é o ponto ideal para fazer silagem. A pontinha já está começando a ficar dura, a ficar seca, né? E aqui a parte de dentro ainda tem a parte leitosa, ainda a parte mole, tá? Esse aqui é o ponto ideal perfeito para a silagem. Beleza?
Qual é que é o ponto de colheita, galera, do milho? Fácil, fácil, fácil. Uma das culturas mais fáceis para saber quando o milho está pronto para colher, tá? Ele está pronto para colher, ou, na verdade, ele está pronto, ele pode ser colhido, o pessoal espera mais tempo, tá? Mas a maturidade fisiológica dele se dá quando tu tira o grão e ele está com esse pontinho preto aqui. Quer dizer o quê? Que ele já translocou todos os nutrientes da planta para o grão e ele já se desvinculou. Já necrosou aquela parte para o milho ficar intacto, para a semente ficar intacta. Tá? Por que eu falei que pode colher já? Porque se for colher o grão úmido para fazer algum tipo de mosto, fazer alguma coisa, já pode colher. Ele já tá no auge da sua produção, já não vai mais agregar nada nele, tá? Só que ele ainda tem muita umidade, então o pessoal faz o quê? Deixa um pouco mais tempo no campo para baixar a umidade, tá? Então é um ponto de colheita, é um ponto de partida para colheita. Então a partir dali, se tu quiser colher, já tá legal, tá? Mas lógico que vale a pena tu esperar para não gastar tanto para secar o milho depois. Bom, olha só a fenologia, gente. Antigamente, os primeiros milhos... Nossa, meu café já tá frio. Mas vai. Os primeiros milhos, eles eram como um trigo, por exemplo, tá? O que o trigo tem? Ele tem a lema e tem a palha. A lema e a palha fecham a semente de trigo, o grão de trigo. Ele isolam, tá? Como tá aqui, ó. Esse aqui é um milho primitivo. Milho primitivo é bem diferente, né? Mas é um milho que não foi ainda melhorado, não foi aprimorado para que ele ficasse só essas palhas ao redor. Então, o que ele fez? Eles tiraram essas palhas aqui individuais do milho e só ficou a palha de fora. Tá vendo? Ó, que é a espiga moderna. Então, isso aqui é a espiga de milho, as sementes aqui nuas, agora nuas sem palha, mas claro que ainda tem a parte de fora ainda, né? Que eu não lembro como é que é o nome. Deixa eu ver aqui. Como é que é o nome? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Nossa, nem voltar tanto assim. Aqui, ó. O pericarpo, né? Ele ainda tem o pericarpo, que é a casquinha que envolve o grão de milho, aqui era, mas já não é a casca, como está mostrando aqui. Tá? Tá bom? Só para vocês saberem que o milho, então, ele foi assim, foi parecido com uma espiga de trigo. Tá? A fenologia aqui, deixa eu mostrar as raízes para vocês. Aqui as raízes. O milho possui dois tipos de raízes básicas. Existem as raízes absorvedoras de água, as ativas, e existem as raízes adventícias, que são raízes de sustentação, servem só para segurar a planta. Como o milho é uma planta muito alta, ela precisa de raízes que ajudem a sustentar. Então, é como se fosse... Vocês já viram aquelas antenas bem grandes, assim, que tem uns cabos que seguram ela, assim? Então, é mais ou menos isso que o milho faz. Ele tem essas raízes para quê? Para fixar de um lado e do outro, para o milho não balançar muito. Então, se ele vem para esse lado de cá, essa daqui segura. Se vem para cá, ela segura. Fica, tá? Para isso, então, que serve essas raízes adventícias, tá bom? Eles servem só para sustentação. Lembrando que o milho é uma monocotiledônea. Se ela é monocotiledônea, que tipo de raiz que ela tem? Ela tem raiz fasciculada. Lembram disso, né? Não tem aquela raiz pivotante. Tá? Tranquilo? E depois, então, o cômo ele é dividido em nós e entre nós. Esse aqui são nós, de onde... Lembram disso? Se não lembram, eu acho que não. Falei só para o primeiro ano, né? Cada nó sai uma folha. Aqui que é o ponto de crescimento. Então, entre o nó nunca cresce nada. O que cresce é sempre no nó. Então, o crescimento se dá entre os nós. Tá? A folha, como é que ela é? Ela tem um limbo foliar. É uma das plantas que tem umas gramíneas que tem a nervura central dela. E tem o limbo foliar paralelinérvio. Então, as nervuras da folha são paralelas à folha, que é o limbo foliar. E para se segurar aqui na planta, ela tem a bainha. Tá? Lembrem, eu falei para o pessoal lá no primeiro ano, lembrem sempre quando forem pensar em bainha, a bainha da faca. O que faz a bainha da faca? Ela abraça a faca, né? Ela abraça a faca, ela guarda a faca.
Ela abraça. Então é a mesma coisa que a bainha da folha faz. Ela abraça a faca, abraça o como, tá? Como se fosse a faca, a bainha da faca abraçando a faca, tá? Então a bainha da folha é aquela parte que abraça o como, tá? E depois ainda tem o colar, que é só como se fosse um colarzinho, assim. Essa aqui, ó, essas partes aqui, que é o colar, que é a junção entre a bainha e a lâmina da folha, tá? Para vocês conhecerem. Galera, isso aqui é um pega-ratão dos mais espertos, tá? Milho perfilha. Lembra o que é perfilha? Vocês lembram lá da aula do professor Vinícius? Perfilhar. Todas as gramíneas de inverno, elas perfilham. O que é perfilho? Elas lançam a filhos. Então, tem a planta principal, a mãe, que lança os filhos do lado. E o milho? E aí? Pergunta, às vezes, de concurso público. Concurso de matéria, esses concursos aí, pergunta. E o milho perfilha? Galera, o milho perfilha sim. Ele não tem uma tendência a perfilhar, porque as variedades modernas, elas foram selecionadas para não dar perfilhos. Mas o que pode acontecer? Se ela tiver com uma densidade muito baixa por hectare, ela pode perfilhar. Se tu, por exemplo, semeou muito cedo e tem muita amplitude térmica, ou seja, varia muito, estava muito frio quando tu semeou e está muito quente agora, pode também perfilhar, tá? Genética, existem algumas variedades crioulas que perfilham bastante, tá? Fertilidade, quando a fertilidade do solo é muito alta, ela pode perfilhar também. E o ataque de pragas, alguns percevejos. Quando o percevejo ataca bem na fase inicial, pode acontecer de danificar a planta-mãe e ela entender que, opa, eu vou morrer, antes de morrer eu vou largar uns filhotes no mundo aí, que são os perfilhos, tá? Então, é só para vocês saberem que milho perfilha, sim. Não é comum milho perfilhar? Não. Mas milho perfilha, sim. Tá bom, galera? Bom, as fases de crescimento do milho, então, a fase do aparecimento dos nós, que geralmente, quando aparece o nó, lembra que a folha sai do nó, então, quando eu falo aparecimento dos nós, é aparecimento das folhas, tá? Então, os 5 primeiros nós, elas vão se alongando, né? Depois, sempre assim, ó. Deixa eu tentar me explicar melhor, tá? Para não confundir vocês. Os primeiras folhas, os primeiros nós, elas se alongam mais. Então, a distância entre uma folha e outra, ela é maior. Depois, quando começa a chegar na parte de cima, ela diminui o espaço entre as folhas, entre os nós. Já repararam isso na planta de milho? A parte de baixo, as folhas são mais longas, distantes uma da outra, perdão, e a parte de cima é menos. Interessante, né? Por que ela faz isso? Ela faz isso para conseguir captar mais luz. Tá? Então, ela alonga bastante as primeiras, para conseguir aumentar o stand, e depois, então, ela encurta os nós, tá? Depois disso, então, até o 8º nó, eu já falei para vocês, começa a vir a espiga. Depois disso, depois da espiga, então, começa a vir outros nós, até depende da variedade, tá? Importante, galera. Vocês lembram da planta C3 e planta C4? Lembram disso? Não sei se vocês lembram. Mas eu falei isso em aula, tá, gente? Existem plantas C3 e plantas C4. O que acontece? Plantas C3, o que acontece com as plantas quando está muito quente? Elas fecham os estômatos, né? Certo? Lembram disso? Quando fecham os estômatos, o que acontece? Não sai mais água. Então é uma proteção da planta. Para ela não secar, para ela não murchar, ela fecha os estômatos, para não perder água. Só que o que acontece? Quando ela fecha os estômatos, ela não perde água, mas também não entra o quê? Não entra gás carbônico, CO2. Se não entra gás carbônico, o que ela não consegue fazer? Não consegue fazer a fotossíntese. Porque para a fotossíntese, lembra, precisa de 3 coisas. Precisa de água, luz e... de luz e CO2, né? Gás carbônico. Lembram disso? Que daí ela vai pegar a luz, uma molécula de água, vai quebrar a molécula de água, vai pegar o carbono
Vai pegar o carbono que estava no CO2 e vai formar um açúcar. E a água vai se liberado o O2, o oxigênio, e vai ser liberado o oxigênio da água também, tá? Lembra disso? Beleza. E o que acontece? As plantas C3, quando elas fecham o estômatos, ela não para de fazer a fotossíntese. Só que ela não faz a fotossíntese porque ela não pega mais o carbono, CO2. Ela pega quem? Pega o O2, o oxigênio. Só que o oxigênio ela não tem carbono. Se ela não tem carbono, ela não produz açúcar. Então, o que acontece? Ela não cresce, ela simplesmente gasta energia que eles chamam de fotorrespiração. Então, em vez de fotossíntese, é fotorrespiração. Então, a planta, em vez de fazer fotossíntese, ela fotorrespira. Ela gasta energia, tá? Então, nas horas mais quentes, plantas C3, como, por exemplo, a soja, o trigo e algumas outras culturas, elas param de crescer. Não só param de crescer, como às vezes perdem energia. Tá? O que faz as plantas C4? Elas são plantas espertas. Elas pegam e elas acumulam gás carbônico nas horas, principalmente durante a noite, ou nas horas que está com o estômago aberto. Então, ela acumula, tá? Ela acumula aqui esse gás carbônico na bainha de Kranz. Ela vai acumulando aqui, vai guardando aquele gás carbônico para quando o estômago fechar, ela continuar trabalhando. Tri, né? Então, por isso que o trigo, por isso que o trigo ele se desenvolve super bem em altas temperaturas. Por quê? Porque ele continua ali dando daguepaia, ele não para de crescer, ele não para de produzir, ele não para de fazer fotossíntese, mesmo quando a temperatura está muito alta. Tá? Por quê? Porque ele é uma planta C4. Ou seja, ele guarda gás carbônico para quando o estômago fechar, ele conseguir fazer fotossíntese igual, tá? Espero que eu tenha conseguido me explicar, tá bom? Então, por que o milho produz toneladas por hectare? Quantos quilos de soja produz um hectare? Mais ou menos um quilo não, um saco. Então, uns 60 sacos de soja, tá bom, produz bem. E o milho? O milho não, gente. O milho produz tranquilo uns 160, 180 sacos por hectare. Tranquilo não, mas uma boa produção de milho é isso aí, 160 sacos por hectare. Boa mesmo, 200, mas enfim. Veja a proporção, é o dobro do que produz. Claro que tu produzir amido, que o milho produz amido, é mais fácil do que tu produzir proteína e óleo que a soja tem. Mas, enfim, é a proporção, tá? Escala fenológica, então, no milho, agora, então, para fechar essa parte de fenologia, a escala fenológica do milho, começando aqui, então, a parte de emergência. Então, lembrando que V é sempre a parte vegetativa, por isso chama V, né? A parte vegetativa, então, VE é o quê? V, emergência. Vegetativa, emergência. Oh, que difícil, né? Então, V1, que é quando está com a primeira folha. Lembrando que, cuidado com isso, eu vou fazer um videozinho para mostrar para vocês no campo que a primeira folha que aparece não é folha. A primeira folha que aparece no milho é o epicótilo, tá? É o epicótilo. Então, é o coleóptilo. Nossa senhora, tanto nome, né? Epicótilo é lá na soja. É o coleóptilo. O que o coleóptilo é? Ele é lá da semente, o coleóptilo, certo? Então, ele não é uma folha verdadeira. Então, V1 é quando aparece a primeira folha verdadeira. Como que diferencia uma folha da outra? Uma fase da outra. Professor, como é que eu sei quando está em V1 ou em V2? É quando a folha está completamente aberta, quando ela saiu completamente da bainha foliar. Tá bom? Ela tem que sair completamente. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Espero que sim. Tá? Então, vai lá. E assim vai indo, ó, gente. V3 é quando tem 3 folhas. Olha que legal. Lembra que eu falei o que tem aqui, ó? Definição do potencial de produção. Por quê? Por quê? Porque é ali que tem a diferenciação da espiga já. A diferenciação do botão floral. Não é bem botão floral, né? Enfim, a diferenciação floral, tá? Que é como se fosse um botão floral.
como na flor, tá? Na flor normal. Então, aqui, gente, no V3 até V4, V5, se aplica ureia, tá bom? Depois, até V7, tem o quê? Definição do número de fileiras, quando dá com V folhas. Por isso que quando a gente divide a aplicação de ureia em duas coberturas, a gente aplica quando? Ureia, que é nitrogênio, em V3 e em V7, tá bom? E aqui, depois, em V12, mais ou menos, tem a definição do tamanho da espiga. Importante, nesse período, é não faltar água, tá? Geralmente não falta água para esse lado. Depois entra em R1. R1 é quando? Quando começa o período reprodutivo, tá? Quando começa o período reprodutivo e vai até R tal, que nesse caso aqui R6 é a maturação fisiológica, tá bom? Aqui está em semanas, uma escalinha e tal. Mas essa, gente, é a escala mais utilizada aqui no Brasil. Na Europa também usam a mesma, mas não é V, né? Pior que é V também. A gente estava usando o V lá também, que é de vegetative, tá? Vegetative, tá? Época de plantio, galera. Oh, já estamos plantando, isso aí. Na safra ou na segunda safra, então. No Mato Grosso, milho de segunda safra. No Goiás e no Mato Grosso do Sul, geralmente o pessoal planta em segunda safra. Por que o pessoal planta segunda safra? O que tem antes do milho? Que é a cultura carro-chefe que dá um boom maior. Eles plantam soja, né, gente? Eles sempre plantam soja antes do milho. Então, a safra é de soja e a safrinha é de milho. Geralmente isso lá no Mato Grosso, lá em Goiás, na região centro-oeste, tá? No Paraná, pode se plantar na primeira e na segunda safra o milho. No Mato Grosso também pode, tá, gente? Mas eles aproveitam mais para plantar soja. E no Rio Grande do Sul e na Minas Gerais é o milho de primeira safra, tá? Galera, então a semeadura. Uma coisa importante a gente cuidar é a população, tá? Tu não pode colocar um número de plantas muito elevados por hectare e também tu não pode colocar muito menos, muito pouco. Porque se tu colocar poucas plantas, tu vai produzir pouco. Mas se tu colocar demais, as plantas elas vão competir muito e vai formar espigas pequenininhas. Então tu tem que cuidar, tá? Cuidar bastante. E interessante que as gramíneas, de modo geral, principalmente o milho, elas não compensam tanto quanto outras culturas. Por exemplo, a soja. Se tu colocar uma densidade baixa de plantas, a soja vai fazer o quê? Ela vai se adaptar. Ela vai emitir mais galhos, vai emitir mais vagens, mais flores, ela vai crescer mais, digamos assim, tá? O milho já não. Lembra que o milho ele praticamente não perfilha? Então, ele está um pouco limitado a produção dele. Se tu coloca uma população muito baixa, tu vai produzir menos, tá? O que é a produção baixa, professor? A produção do milho, então, ela fica entre 50 e 70 mil plantas, tá? O que a galera está usando? 65 mil a 70 mil, tá? 75 mil a 70 mil plantas por hectare de milho, tá bom? Tranquilo? Fácil? Não vou falar muito sobre isso, tá aqui, porque eu já expliquei, tá bom? Silagem, né, gente? Se for, lembrando que a gente geralmente fala na questão de produção. Nossa, olha aqui, agora que eu vi que a silagem ficou em cima do... Faz mal, dá para ver ali, mas eu vou só explicar, tá? Quando for plantar milho para silagem, tu tem que aumentar um pouquinho, tá? Em torno de 5 a 10% a mais a população de plantas, tá? Então, aí tu vai plantar uma silagem, tu pode colocar aí 75 mil plantas tranquilo, por hectare, tá? 75 mil plantas por hectare, certo? Por quê? Porque o objetivo não é formar grãos, é formar massa verde, tá? Então, é interessante que tenham mais plantas, justamente para forçar um pouco o crescimento também, tá? Tranquilo? Milho pipoca, a densidade de semeadura do milho pipoca em torno de 70 mil plantas também, muito parecido, tá? Lembrando que pipoca tem que ter boas condições de fertilidade e água. Geralmente, quem planta pipoca irriga, tá?
porque, claro, é um valor, um produto agregado um pouquinho maior, e é interessante porque ela é bem exigente, tá? Tranquilo? Por quê? Por que ela é mais exigente? Por quê? Gente, porque ela forma mais grãos duros. E para ela formar mais grãos duros, ela gasta um pouquinho mais de energia, um pouquinho mais de água, tá? Então, ela precisa, precisa ter mais água, tá? O milho doce, a recomendação é menor. Por que menor? Porque tu quer produzir espigas bonitas, né? Tu quer produzir espigas grandes. Então, para te produzir milhos grandes, tu tem que ter uma densidade um pouco mais baixa. Para quê? Para que as plantas não compitam, não tenham competição entre si. Feito! Não tenham competição entre si. Então, ela tem que crescer livremente para se tornar uma grande espiga, tá? Então, a densidade vai para 35 a 40 mil plantas por hectare, tá bom? Beleza? O espaçamento entre linhas, galera, isso aqui é uma discussão danada, tá? Para vocês terem uma ideia, eu botei um histórico aqui, ó. No começo, lá do século XX, na metade do século XX, eles plantavam milho a 1,20 m de distância entre uma linha e outra. Pensa, dava pra passar com o trator do meio quase, né? Era muito longe, porque a ideia deles, claro, também porque tinham que fazer os tratos culturais e tal, mas eles plantavam muito longe uma espiga da outra, tá? Claro que a densidade era menor e tal. Uma espiga não, pé. Não, plantar espiga não, plantar semente da outra. Depois se baixou um pouquinho, tá? Nesse último século aqui, na metade do século XX, se baixou ali para em torno de 70. E agora, a população, a espaçamento entre linhas que o pessoal está utilizando é em torno de 50, tá? Mantendo, claro, o que vai acontecer? Por que isso, galera? Por que isso acontece? Porque a planta faz fotossíntese só de um lado para outro? Ela tem folha só de um lado para outro? Não, galera. As folhas de milho, elas são espalhadas, elas são alternas, espiraladas. Então, elas fazem um aspiral na planta. A planta de milho ela tem folhas para todos os lados. Então, ela tem que receber luz e de forma igual para todos os lados. Então, por isso que tu tem que diminuir o espaçamento entre as linhas. Porque se tu diminuir o espaçamento entre as linhas, tu aumenta o espaçamento entre as plantas. Então, fica mais uniforme a entrada de luz. Por isso que o pessoal tem que usar espaçamentos cada vez mais reduzidos entre as linhas. Tem gente que usa até espaçamentos aí até de 45. Eu já vi usar até 35, né? Porque usa mesmo da soja, para não precisar ficar trocando a semeadora. Então, galera, dá para diminuir, tá? Então, e existem experimentos que mostram que diminuir espaçamento entre linhas produz maior produtividade, justamente por causa disso que eu falei, porque consegue ter entrada de luz de maneira mais uniforme dentro do estande de plantas, então consegue fazer mais fotossíntese. Lembrem-se sempre, fotossíntese, luz é fotossíntese, fotossíntese é produtividade, sempre, tá? Beleza? Profundidade recomendada de semeadura de 3 a 5, no máximo 5, tá? 5 é quase fundo demais. Olha aqui, ó, essa aqui, olha só essas duas sementes, tá? Aqui foi semeado muito fundo, tá? Então, olha só, ela teve que se esforçar tudo isso aqui para subir, ó. Olha como essa planta aqui está menos desenvolvida do que essa, desenvolvida para fora. Isso aqui, lembrem-se que a folha, ela é fotossíntese, é a fábrica de fotossíntese. Quanto mais folhas, mais rápido ela vai crescer, mais rápido vai ser o ciclo, mais energia ela vai conseguir colocar para dentro da planta. Então, não semeiem muito fundo, porque ela vai ter dificuldades para sair. E se vocês semearem muito fundo e o solo for muito duro, ela nem vai emergir. Cuidado, tá, gente? Uma coisa que a gente vai falar agora é sobre híbridos. Tá? Existem vários tipos de milho e um deles são os milhos híbridos. Opa! Eu vou mostrar esse videozinho para vocês darem uma olhadinha, tá, galera? Se ele abrir, ele vai abrir.
de sementes. Cerca de 95% das sementes de milho utilizadas no país são únicas. Estas são provenientes de cruzamentos com características chave. Três tipos de híbridos. Os híbridos simples, resultante do cruzamento de duas linhagens, híbridos duplos, oriundos do cruzamento entre dois híbridos simples. Os híbridos simples, originados do cruzamento entre um híbrido simples. E aí, galera? Já viram falar disso? Ah, esse aqui é um híbrido simples, um híbrido duplo, um híbrido triplo. Já ouviram falar isso? Pois é. O que é o híbrido, na verdade, gente? O que é o híbrido? São plantas que, quando cruzadas, formam uma heterozigose. O que é heterozigose? É que, quando juntas, eles formam coisas diferentes do que uma planta, do que o pai ou do que a mãe. Entendeu? Por exemplo, é como se fosse pegar um africano e um chinês e cruzar, e daí nascer um alemão, né? Tipo, meu Deus do céu, alguma coisa tá errada. Mas isso que é um híbrido, tá? Isso que é o híbrido, literalmente isso. O que eles fazem? Eles escolhem plantas que produzem mais ou menos, outras que produzem mais ou menos, ou seja, duas linhagens, e cruzam ela. Quando eles cruzam essas duas linhagens, o filho dele produz muito, muito, muito mais que o pai e muito mais que a mãe. Então, essa cruza deu um filho muito louco, deu um híbrido muito forte, deu uma heterozigose positiva. Quando eles estão fazendo o experimento, pode dar heterozigose negativa. Por exemplo, tu pega uma linhagem e cruza com a outra e pode produzir nada, ou nem produzir. Isso pode acontecer. Só que, claro, esses híbridos não servem, eles não fazem isso. Né? Então, na hora de selecionar, de produzir híbridos, eles pegam um pai, uma mãe, cruzam e ocorre a heterozigose positiva, que os dois acabam produzindo muito. Por isso que a gente não pode plantar o milho híbrido depois. Não é que não pode. Não tem sentido de plantar. Porque aquele filho, ele não vai, depois que semeou, ele não vai mais produzir igual. Porque ele produziu muito, por quê? Porque ele foi a cruz entre os dois pais loucos, distintos. Então, aqueles dois pais, o pai e a mãe, lógico, né? Não é tão moderno assim, nosso, né? As plantas ainda não são tão modernas de ter dois pais, duas mães, né? Então, a planta macho e a planta fêmea cruzam e produzem esse filho super loucão, assim, super dotado, produz um monte, tá? Isso aí. Então, por isso que se tu semear o híbrido, tu geralmente não vai ter o mesmo resultado. Pode ser que tu produza sim, mas não tão bem quanto ele. Por quê? Porque ele já vai ter cruzado com ele mesmo lá. As sementes dele, na verdade, é a cruza dele com os irmãos dele. Então, não é a cruza dos pais. É a cruza dos pais que tornam esse milho super produtivo, tá? Então, o híbrido simples é quando tu pega uma linhagem e outra linhagem e cruza e dá o milho híbrido. Beleza, show de bola. O híbrido duplo é quando tu pega um híbrido simples, que já é um híbrido, que já produz um monte, cruza com outro híbrido simples. Então, são dois híbridos e cruzam eles e formam um híbrido duplo. Por que ele é duplo? Porque ele é duas vezes híbrido. Tá? O vô dele era híbrido e ele e os pais dele são híbridos também. Entenderam? Então, híbrido simples é quando o pai e a mãe são cruzados e formam um. Híbrido duplo é quando tem o pai, o vô e a avó, o pai e a mãe são tudo híbrido. Tá? Entenderam? E o híbrido triplo é quando tu tem um híbrido simples, que é oriundo de duas variedades que se cruzam e formam um híbrido, com uma outra linhagem. Tá? Linhagem e variedade, pessoal, é uma coisa meio parecida. Entendam isso, que uma variedade e uma linhagem é mais ou menos a mesma coisa. Tá? Entenderam o que é híbrido? Espero que sim. Vamos seguir.
durante a suspensão do pólen ou a produção de pólen reatrasada, são formadas sementes de semente na forma da participação. Quando uma corda de grandes florescimento espalhada na correza, masculina, para que haja tempo suficiente da drenagem feminina da drenagem masculina. Essa situação pode justificar o manejo da lavoura, já que haverá muitas diferentes estágios de desenvolvimento, podendo prejudicar alguns tratamentos rurais. Outro fator que pode afetar a sincronização das drenagens é a qualidade das sementes utilizadas na semeadura. Lotes de menor qualidade geram grandes fora, levando à competição entre as específicas, ou seja, o aparecimento de grandes áreas de grandes. Galera, entenderam a situação de tu produzir um milho híbrido? Então, olha só. Para produzir um milho híbrido, tem que pegar uma linhagem, o milho híbrido simples, pegar uma linhagem e multiplicar com a outra, certo? Beleza. Só que qual que é o problema que a tiazinha ali falou? Que nem sempre uma linhagem floresce no mesmo período que a outra, né? O que acontece se essa linhagem florir antes dessa? Ela não vai polinizar, né, gente? Porque ela precisa do pólen dessa para polinizar essa, ou vice-versa. Então, tu tem que sincronizar. O que tu vai ter que fazer? Olha só, tu vai ter que semear primeiro uma, depois vir e semear a outra, em épocas diferentes. Para quê? Para que quando floresça, as duas floresçam junto. Que situação, né? Outro detalhe, galera, eu queria ter parado antes lá, mas eu acabei deixando passar, tá? Outro problema de se fazer o híbrido. Vocês têm que fazer o seguinte, vocês não podem deixar a planta se autopolinizar, certo? Então, o que acontece? Quando tu faz a polinização, tu vai deixar as espigas nas plantas fêmeas. Só que as plantas que vão produzir as sementes, elas não podem ter o pendão. Por quê? Porque se ela tiver o pendão, ela vai se autopolinizar. Não vai pegar o pólen do vizinho. Então, o que tu tem que fazer? Quando começar a sair o pendão, tu tem que ir lá e cortar. Então, olha aqui, ó. Todas essas plantas aqui, essas aqui são as fêmeas e essas aqui são os machos, tá? Sempre os machos, elas têm menos quantidade porque eles são fornecedores de pólen. E aqui, as fêmeas são produtoras de milho. Só que, gente, lembrem, as duas plantas vão produzir os dois tipos de flor. Essa aqui vai produzir espiga e vai produzir o pendão com pólen. Essa aqui também vai produzir espiga e vai produzir também o pendão. Só que tu vai ter que fazer o quê com essas aqui? Com as fêmeas, tu tem que ir lá e tirar o pendão de todas elas, um por um. Por isso que o milho é tão caro, gente. O milho híbrido. Porque tu tem que pegar aqui, vir manualmente, né? Tu não tem como fazer. Tu tem que vir aqui e cortar todo o pendão aqui. Tá? Para que tem que... Vou repetir. Por que tem que cortar o pendão? Para que ela mesmo não se autopolinize. Se ela se autopolinizar, não vai dar híbrido. Então, tem que pegar esse pólen e polinizar essas aqui. Entenderam? Então, esse pólen poliniza essas plantas que produzem a espiga. Ah, professor, ele tem que tirar a espiga desse aqui também? Não precisa tirar a espiga. Não faz mal esses aqui. Só esses aqui produzirem sementes. Só que tu não pode pegar essas sementes para produzir. Por quê? Porque essas sementes aqui não vão ser híbridas, gente. Por quê? Porque aqui não vai ter pólen. Se aqui não tem pólen, de onde vai vir o pólen nessa semente? Vai vir dele mesmo. E se é o pólen dele mesmo, ele não vai ser um híbrido, não vai ter polinização cruzada, não vai ter heterozigose positiva. Entenderam? Entenderam mais ou menos? Espero que sim. Por isso, gente, que... que eu não, acho que eu não expliquei, né? Tá, tu pode deixar essa semente aqui, essa espiga produzir? Pode. Só que na hora de colher, tu tem que colher primeiro essas, que vão ser as híbridas, e depois essas aqui tu vai colher e vai vender para ração.
ou para fazer outra coisa, tá? Mas não para semente. Tranquilo? Por isso, gente, que o milho híbrido é muito caro, porque dá muito trabalho para fazer. Pensa, olha o tamanho disso aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui. Tu imagina tu pegar os fiozinhos aqui para cortar esse pendão tudo. E tu não pode de maneira alguma esquecer um pendão. Porque se tu esquecer um pendão aqui, ó, ele vai dar autopolinização. E um pendão poliniza um monte de plantas. Então, não vai dar híbrido. Então, tu tem que tirar todos. Tu tem que ter absoluta certeza que não tenha nenhum pendão. Então, passa um aqui, depois passa outro revisando. Eles fazem imagem de satélite para ver se não tem nada. E, cara, tem que estar muito em cima. Por isso que o milho híbrido é caro. Porque dá muito trabalho para fazer. Fechou? Vamos terminar o videozinho aqui. Beleza, gente? Entenderam mais ou menos? Então, milho híbrido é isso aí, tá, galera? Eu preferi mostrar um videozinho que talvez ficasse um pouco mais fácil de entender. Então, além dos milhos híbridos, existem as variedades de milho, que algumas variedades a gente consegue encontrar no mercado, variedades normais, e existem as variedades crioulas, tá, gente? As variedades crioulas são variedades que não foram, que não tiveram um melhoramento genético tão aprofundado. Eles são variedades que geralmente são milhos de diversos tipos. Olha aqui, ó. Existem várias, alta variabilidade genética. Então, existe preto, branco, cinza, duro, mole, pipoca, enfim, tudo que tipo de grão, tá? Mas bem legal. O que que ela é legal? Ela não foi selecionada para ser altamente produtiva, tá? Então, o que acontece? Ela é uma variedade mais, elas são variedades geralmente mais rústicas. São mais resistentes a mais resistentes a pragas, a doenças, enfim, para várias coisas, tá? E ela, claro, lógico que ela produz menos grãos, lógico, ela vai produzir menos, mas ela dá muita massa verde, isso também é legal. Então, se tu quiser usar um milho para cobertura, bem legal, bastante massa verde, tá? Eu sou fã das variedades crioulas, eu falei com a Emater, lá de Canela, e elas vão nos fornecer umas sementes de variedades crioulas bem legais. A gente vai semear ainda, se der ainda, nós vamos semear esse ano ainda, senão a gente semeia ano que vem. Pra gente ver como é que é o desenvolvimento, tá? Beleza, gente? Nutrição, então. Nutrição da planta, nitrogênio, né? Bastante nitrogênio precisa dele, tá? O nitrogênio vai variar conforme a matéria orgânica que tem no solo, tá? Também depende de quem veio antes. Se veio uma leguminosa, por exemplo, a soja, vai menos nitrogênio. Se tinha, por exemplo, trigo no inverno e tu vai plantar milho no verão, tu vai ter que botar mais nitrogênio. Porque lembra, a gente vai ver na aula de soja que a soja ela deixa nitrogênio no solo, porque ela tem fixação de nitrogênio. Tá? Já a gramínea não, ela só tira. Então, ó, essa aqui é a adubação. Conforme quanto mais tu pretende produzir, em torno de toneladas por hectare, mais tu vai botar de ureia. Tá? Lembrando que passou de 100 quilos por hectare de ureia, de nitrogênio, perdão, não de ureia, de nitrogênio, que isso aqui dá em torno de 200 quilos de ureia, passou disso, coloca em 2 vezes, tá? Em V3 e em V5. Tá? Beleza? Excesso, deficiência de nitrogênio, vocês já sabem, né? A gente já estudou lá em anatomia e fisiologia. As plantas ficam com clorose. Lembram? Porque elas não fazem fotossíntese direito, então elas ficam menos verde, porque a fotossíntese, cloroplasto não funciona direito, então fica menos verde, então acaba tendo deficiência. E excesso, gente, excesso tá crescimento excessivo. Dá um caule fininho, dá um como fino e tal, várias coisas que não são legais, principalmente a questão de suscessibilidade de doenças, porque ele cresce muito rápido e ele fica com um tecido muito fraco. Tá? O fósforo e o potássio também, ó, a quantidade que vai por hectare, né? Depende a expectativa também, se vai produzir 12 toneladas ou mais, tá? Tranquilo? Isso aqui eu só estou mostrando, tá? Porque com certeza vocês vão ver isso aí no manual de adubação quando vocês quiserem fazer a recomendação de vocês.
tá? Deficiência de fósforo, tem essa cor aí, essa cor escura, tá? Nos bordos, arroxeada assim nos bordos. Deficiência de potássio, causa clorose nas bordas, o meio é verde, mas nas bordas ele é amarelado, né? Por falta de estrutura mesmo. Olha aqui, ó, essa aqui é uma tabelinha de deficiência, tá? Olha só, folha saudável aqui, como é que tá? Deficiência de fósforo, deficiência de potássio, de nitrogênio, ó. Tá vendo de potássio e nitrogênio a diferença? Ó? Potássio é amarelo nas bordas, nitrogênio é amarelo no meio. Tá? Deficiência de magnésio é em listras, assim, não é muito comum de ver, tá? Enrolamento da folha, seca, né? Falta água. Aqui é ferrugem, tem essas manchas aqui, ferrugem, vai ver mais. E isso aqui é toxicidade por produtos químicos, tá? Beleza? Temperatura ideal do milho, ele gosta de amplitude térmica, ele gosta que seja quente durante o dia e frio durante a noite, por isso que ele se dá bem em altitudes altas. Então, acima de 700 mil metros, aí, ele não se dá muito bem no nível do mar, ele se dá muito bem em altitude, tá? E também não regiões frias demais, né? Em torno de 25 a 30 graus sul. É a ideal para ele. Então, a gente tá na faixa, tá? Água, olha só, gente. Água é uma das coisas mais importantes no cultivo do milho. Olha só. Olha aqui, gente. Isso aqui parece cana-de-açúcar. O milho todo enrolado, ó. Tá vendo? Por quê? Isso aqui é deficiência de água certo, tá? V15, V3 e R3, ó, a parte de formação do grão e número de fileiras, lembram disso? Lembra o número de fileira aqui, ó? Que era em V12, mas enfim, em V13. Olha só, grãos mal formados, tá? Então, irrigação no milho para altas produtividades, sem dúvida, é importantíssimo, tá, galera? Transgênico, então, olha como é que tá o milho, né, gente? O milho, ele é uma das plantas que está mais avançada tecnologicamente. Então, tem híbrido e tem transgênico também, tá? Existem alguns eventos de transgenia. Eu vou falar um pouco mais sobre transgenia lá na cultura da soja, tá? Porque ela é mais importante ainda na soja. Lá eu vou explicar um pouco melhor como é que funciona a transgenia, tá? Mas o milho transgênico, o primeiro cultivar transgênico, foi em 2008, cultivado aqui no Brasil. Existe o milho BT, que é um milho que tem uma bactéria nele chamada Bacillus thuringiensis. Essa bactéria, o gene dessa bactéria, quando a lagarta come, ela entra no organismo da lagarta e a lagarta morre por causa dessa bactéria, tá? Existe osso aqui, que é Liberty Link, que é a tolerância a glufosinato de amônio, que é um herbicida, e o Roundup Ready, que é a tolerância ao glifosato, tá? Então, ele é tolerante à lagarta, por causa do milho BT. Existem milhos, né? Os milhos Pro 3, por exemplo, ele tem essas 3 tecnologias. Ele é resistente à lagarta e é resistente a glifosato ou até mesmo ao glufosinato de amônio, tá? Que são herbicidas aí que facilitam bastante o controle de erva de plantas daninhas. Bom? Qual que é a vantagem, então, né? Como ela é resistente a inseticidas, tu vai usar menos inseticida. Como tu pode usar o glifosato, que é um herbicida de tarja verde, um herbicida menos tóxico, então, e mais barato. Então, tu vai ter bastante vantagens aí para tu vai poluir menos o ambiente, tu vai usar menos produtos químicos. Então, é bem interessante, tá? Claro, ele tem algumas desvantagens, como, por exemplo, o custo maior do preço da semente, né, gente? O milho transgênico aí tá tranquilo aí uns 800 pilas o saco de milho. R$800 o saco com 600 mil sementes. É bem caro, tá? Outro problema também é resistência, porque o pessoal só planta ele daí, aí as pragas começam a criar resistência, tá? E com o tempo, galera, vai acontecer que nem a soja. Tem baixas opções de milho não transgênico. Tá? As pragas, então, as pragas do milho, nós estamos para nós terminar, estamos terminando agora a nossa aula. Eu sei que foi mais longa, mas olha só como eu estou falando rápido dos assuntos, tá, gente? Tá vendo, gente? Eu falo rapidamente sobre tudo, mas bem rapidinho, tá? As pragas, vocês já tiveram isso, né? Vocês já tiveram algumas coisas, mas isso é bem fácil vocês terem acesso. Existem vários livros, várias coisas, mas enfim. Vou falar rapidamente sobre algumas pragas.
Lagarta, sem dúvida, lagarta é o top das galáxias, o pica da galáxia aí das pragas do milho, que tanto a lagarta do cartucho, que é a Spodoptera frugiperda, quanto a lagarta do cartucho, tá? Os percevejos, esse aqui o Dicalopis frucatus e vários outros, eles são bem prejudiciais também às plantas e são os carros-chefes aí das pragas, tá? A lagarta, a lá do cartucho, a da espiga, e os percevejos, tá? Os grilos, as cigarrinhas também são pragas que comem bastante, tá? Os corós, que são aquelas larvas de solo, eles comem as raízes do milho, tá? Pulgão também, são pragas bem chatas no milho, tá? E essas são as principais, assim, pragas do milho, tá, galera? Doenças, as principais doenças aí é ferrugem, antracnose, um pouco de míldio, cercosporiose, tá? São as principais doenças. Plantas daninhas, as plantas daninhas mais difíceis de combater no milho são aquelas que o glifosato não pega, ou aquelas que tu não tem seletivo, que são as folhas estreitas, geralmente gramíneas folha estreita. Tá? Temos problema com buva, porque o glifosato não pega a buva. A zevém também é uma praga que é bem chata para o milho, tá? E as outras gramíneas aí, folha estreita, tá? Folhas largas não tem muito problema, tá bom? Tranquilo, galera? Assim, se vocês tiverem mais dúvidas com relação a pragas, plantas daninhas, enfim, qualquer coisa, né? Vocês sabem, né, que tem o Agrofit, a Prof. Mônica já falou para vocês, que lá vocês encontram qualquer produto aí que vocês têm, né? Ou se não, vocês fazem parceria com os vendedores, né? Hoje em dia fica bem fácil pelo WhatsApp, vocês perguntam, mas tô com problema de tal, o que tu me indica? Problema de percevejo de Quelopsis furcatus, tô com Diloboderos obderos, não sei o quê. Beleza, então fala para ele lá. Não precisa nem saber o nome científico, né? Sabendo o nome comum já é bem legal. E geralmente, se são os vendedores da tua região, eles vão saber te entender, tá? Beleza? Não tem muito mistério. Eu vou mostrar para vocês, fazer um vídeo de monitoramento de pragas e de sintomas, mas isso mais na prática, né? Vou fazer uns videozinhos para vocês verem lá, tá? Colheita, então, galera. Colheita se faz quando o milho está em torno de... Quer dizer, o ideal é colher quando o milho está com 13% de umidade. Isso geralmente não acontece. Geralmente, o milho estando em 18% ali, o pessoal já começa a colher, tá? Depende, claro, da pressa. Por que o pessoal começa a colher? Porque uma das pragas do milho que é bem chatinha é o caruncho, que come o grão de milho, né? Então, é importante tu adiantar um pouco a colheita para não ter problema desse tipo de praga, tá bom? Então, a colheita do milho é uma colheita bonita, gente. É bom de colher milho, porque tu consegue deixar a plataforma bem alta. Lembrando que é uma plataforma despigadora, a gente viu na aula passada, né, em mecanização, uma plataforma de tipo despigadora, e tu consegue deixar ela bem alta. Então, tu consegue correr um pouco mais, tu consegue ter um pouco mais de velocidade na colheita, tá? A colheita também, claro, né, do milho para silagem. Colher a massa verde dele. Tanto para silagem de massa quanto para silagem de grãos verdes, tá? Então, dá para colher, tudo tem o seu ponto, tudo é bem tranquilo, tá? Silagem, geralmente para colher, fazer silagem de grãos verdes, tu usa a colhedora normal, e aqui tu usa a ensiladeira, tá? Para fazer silagem, beleza? E colher, claro, milho verde também, tá bom? Milho pipoca se colhe da mesma maneira que se colhe o milho em grão normal, tá? Cuidando um pouquinho sempre com a questão da umidade, porque a umidade para pipoca é bem complicada. Se ela tiver com uma umidade inadequada na hora de colher, ela vai ser ruim para a questão de classificação, ela não vai estourar direito, tá? Beleza? Então tá bom. Aqui, então, o milho para colher, geralmente a colheita do milho ela é manual, mas pode ser feita, claro, também por uma máquina, Existem máquinas que colhem o milho, acho que até mostrei na parte colhedora, né? Acho que sim. Então, existem máquinas que colhem o milho e espiga, tá? Galera, só com relação à pipoca, é bem interessante, eu não quis
fazer um vídeo específico, mostrar um vídeo sobre pipoca, mas tem um monte de vídeos legais na internet falando sobre milho pipoca, como que ele funciona, por que que ele estoura, tá? Bem interessante. E por que que o milho pipoca, aquela que a gente compra, é diferente da pipoca que a gente faz em casa? Por quê? Por que será? É porque a pipoca que a gente faz em casa não tem pressão, gente, tá? E geralmente ela é feita com outro tipo de variedade. É outra variedade daquele que a gente pega, compra pipoca doce, tá? Mas olhem os vídeos na internet, é bem interessante, se vocês estiverem curiosos, tá? Beleza? Galera, considerações finais, então, tá? O milho é uma baita cultura, a gente falou quase nada sobre milho, de verdade, assim, embora a gente tenha falado um bom tempo sobre ele, foi uma aula um pouco comprida, mas a gente falou pouco. Milho tem muita coisa para falar, tem muita coisa para fazer. Então, o pessoal faz biogás, o pessoal faz biodiesel, faz um monte de coisa. Biodiesel não, perdão, faz etanol. Faz um monte de coisa com milho. É uma cultura hiper promissora, serve para um monte de coisa. E ele é o cereal mais consumido no mundo e vai continuar sendo por muito tempo, tá? Porque ele é muito versátil. Beleza? Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, eu espero... para quem não sabia nada de milho, eu espero ter podido responder algumas dúvidas e que vocês tenham perdido um pouco. E para quem sabia de milho, espero que tenham aprendido alguma coisa nova, alguma coisa diferente. E aos poucos eu vou mandando videozinhos aí, a gente vai ter ano que vem os experimentos. Lembrando que eu falei, eu vou deixar essas aulas, a gente não vai terminar a disciplina de culturas anuais esse ano, a gente vai deixar para o ano que vem, pelo menos metade das horas, para a gente justamente poder trabalhar em aula prática, tá bom? Para vocês poderem ver mais. Beleza? Mas tranquilo, fiquem aí atentos e nas safras de milho, agora vamos ter um ano safra e provavelmente vão ter de novo um recorde na produção. Então, fico à disposição para quaisquer dúvidas que vocês precisem aí, tá bom? Valeu, galera! Nós falamos então sobre o milho e até a próxima aula. Valeu, galera! Tchau, tchau!